Olá, neste vídeo vamos falar sobre a tuberculose, seus sintomas, formas de diagnóstico e tratamento e como ela se comporta no Brasil. Me chamo Livne Camille e vou falar sobre a tuberculose. Tuberculose é uma doença infecciosa provocada pelo bacilo de Koch. Hoje é a patologia infecciosa mais fatal do Brasil. A forma mais comum, 85% dos casos, e mais conhecida é a pulmonar. No entanto, a tuberculose ganglionar pleural, na pleura do pulmão, óssea urinária, meníngea, cutânea, ocular. Em casos mais raros, atingem as mamas, os testículos ou trompas. Uma das formas mais graves é chamada de miliar, quando a bactéria se espalha por todo o corpo, através da corrente sanguínea. Olá, meu nome é Nayara e eu vou falar um pouco sobre a transmissão da tuberculose. Nós sabemos que a tuberculose é uma doença de transmissão aérea e se instala a partir da inalação de aerosóis oriundos das vias aéreas, durante a fala, espirro ou tosse das pessoas com tuberculose ativa, que lançam no ar partículas em forma de aerosóis contendo bacilos. Calcula-se que durante um ano, em uma comunidade, um indivíduo que tenha baciloscopia positiva pode infectar, em média, de 10 a 15 pessoas. Bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam em aerosóis e, por isso, não têm papel importante na transmissão da doença. A tuberculose não se transmite por objetos compartilhados como talheres, copos e entre outros. Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 15 dias de tratamento, ela se encontra muito reduzida. No entanto, o ideal é que as medidas de controle sejam implantadas até que haja a negativação da baciloscopia, tais como cobrir a boca com o braço ou usar máscara ao tossir, e manter o ambiente bem ventilado com bastante luz natural. O bacilo é sensível à luz solar e a circulação de ar possibilita a dispersão das partículas infectantes. Por isso, ambientes ventilados e com luz natural direta diminui o risco da transmissão. Olá, me chamo Esperito Oliveira. Vou falar um pouco sobre os sinais da tuberculose, os principais sintomas da tuberculose pulmonar. Então, como saber se estamos com tuberculose? Quais são os sintomas envolvidos? O principal sintoma está na tosse de forma seca ou produtiva por mais de 2 semanas. Pessoas sintomáticas que estejam com tosse de 2 semanas, 3 ou mais, já podem ser investigadas por tuberculose. Também há outros sinais de sintomas que podem estar presentes, como a produção de catarro, febre, cansaço, dores no peito, falta de apetite e o emagrecimento. Esses são os sintomas envolvidos para a identificação de tuberculose. Porém, para um melhor diagnóstico da tuberculose são utilizados os seguintes exames: microscópio direto, baciloscopia direta, teste de sensibilidade, antimicrobiana e radiografia do tórax. Olá, meu nome é André Arcanjo e eu vou falar um pouco sobre o tratamento da tuberculose. O tratamento da tuberculose é totalmente gratuito e oferecido pelo SUS, assim tendo total apoio. Sua duração de no mínimo é de 6 meses, com ingestão diária de medicamentos. E isso que pode ser equivalente a cada pessoa, pois cada pessoa vai reagir de uma forma. E também ser feito exames laboratoriais, no qual vai ser mostrado nos slides. E medicamentos utilizados para esse tratamento são etabutonol, pirazianamida, entre outros, por um período curto, assim podendo fazer um tratamento para a sua melhor vida. E também é recomendado descanso, repouso e uma boa alimentação, no qual você não beba nem fume. Olá, meu nome é Maria Letícia e eu vou apresentar a tuberculose no Brasil. Por aqui, segundo o Ministério da Saúde, a tuberculose é considerada uma doença endêmica. A endemia se difere da epidemia por ser de caráter contínuo a restrito a uma determinada área. A partir do surgimento da AIDS, no entanto, a tuberculose passou a apresentar características tipicamente epidemiológicas, tanto aqui quanto no restante do mundo. Hoje,
Com os métodos preventivos existentes, como a vacinação e campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde e secretarias de saúde dos estados, o cenário já não é tão grave. Por outro lado, a tuberculose ainda é considerada um sério problema de saúde pública no Brasil, com profundas raízes sociais. Cerca de 70 mil novos casos são notificados todos os anos, sendo aproximadamente 4,6 mil mortes causadas em decorrência da doença. Hoje, o Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo. Nos últimos 17 anos, a tuberculose apresentou queda de 38,7% na taxa de incidência e 33,6% na taxa de mortalidade. A tendência é que esse número caia cada vez mais. Olá, meu nome é Pamela e eu vou falar sobre a patogênese da tuberculose. O bacilo de Koch é transmitido nas gotículas eliminadas pela respiração, por espirros e pela tosse. Para que a infecção ocorra, é necessário que ele chegue aos alvéolos. A partir dos alvéolos, porém, pode invadir a corrente linfática e alcançar os gânglios, linfonodos, órgãos de defesa do organismo. A doença evolui quando o organismo não consegue bloquear o bacilo que se divide, rompe a célula em que está fagocitado e provoca uma reação inflamatória muito intensa em vários tecidos à sua volta. O pulmão reage a essa inflamação, produzindo muco e surge tosse produtiva. Como o bacilo destrói a estrutura alveolar, formam-se cavernas no tecido pulmonar e vasos sanguíneos podem romper-se. Por isso, na tuberculose pulmonar, é frequente a presença de tosse com eliminação de catarro, muco e sangue. Quando a infecção está em estado latente, a pessoa não pode transmiti-la, pois não apresenta os sintomas. A transmissão só ocorre quando o indivíduo passa a lançar micropartículas contaminadas com a bactéria, o que acontece principalmente a partir da tosse. Além disso, a tuberculose pode não se restringir somente ao pulmão, podendo afetar outros órgãos também, como os rins, ossos, a coluna vertebral e até mesmo o cérebro. Quando isso ocorre, os sinais e sintomas variam de acordo com o órgão afetado. A tuberculose que acomete a coluna, por exemplo, pode levar a um quadro crônico de dor nas costas, enquanto que a tuberculose que se espalha para os rins pode levar à presença de sangue na urina. Meu nome é Cristiane e falarei as formas de diagnosticar a tuberculose. Para um diagnóstico correto, deve-se associar as informações obtidas nas investigações do diagnóstico clínico, exames radiológicos e laboratoriais. Os principais exames utilizados são os exames de baciloscopia direta, cultura para microbactéria, teste de sensibilidade antimicrobiana, teste rápido de tuberculose e radiografia de tórax. A seguir, iremos abordar sobre a importância de dois exames mais utilizados, que são a radiografia de tórax e a cultura de pesquisa de Barr. Exame radiológico. A sua principal função é auxiliar no diagnóstico da tuberculose ou outras patologias, justificando sua utilização em casos suspeitos, lembrando que é indispensável realizar o exame bacteriológico para um diagnóstico correto. O exame radiológico em pacientes com baciloscopia positiva tem como principal função a exclusão de outra doença pulmonar associada que necessite de tratamento, além de permitir uma avaliação da evolução radiológica desses pacientes, sobretudo nos que não respondem à quimioterapia. Os resultados dessas radiografias deverão obedecer à seguinte classificação. O exame é considerado normal quando não apresentam imagens patológicas nos campos pleuropulmonares. No caso de sequela, apresentam imagens sugestivas de lesões cicatriciais, enquanto em casos suspeitos apresentam imagens sugestivas de tuberculose.
Para outras doenças, o exame apresenta imagens sugestivas de pneumopatias não tuberculosa, como infecção bacteriana, micoses, abscessos ou neoplasias. Para exemplificar, nas figuras abaixo, podemos visualizar do lado esquerdo uma imagem sugestiva de tuberculose pulmonar, apresentando infiltrado pulmonar localizado e imagem cavitária no ápice do pulmão direito. Já na imagem do lado direito, visualiza-se um raio-x de um pulmão completamente saudável. Pesquisa de Barr. O nome pesquisa de Barr significa pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente. É um exame de cultura para a identificação de microbactéria bastante útil no diagnóstico e controle do tratamento da tuberculose pulmonar. É um método de elevada especificidade que, em casos com baciloscopia negativa, a cultura do escarro pode aumentar em até 30% o diagnóstico bacteriológico da doença. Existe vacina para a tuberculose? Sim. A vacina BCG, que vem de bacilo de Calmette-Guerin, que são sobrenomes dos criadores, é indicada para a prevenção nas formas graves de tuberculose miliar e meníngea, com esquema de dose única, se possível e preferencialmente nas primeiras 12 horas pós-nascimento, ainda na maternidade. A vacina não oferece eficácia de 100% na prevenção da tuberculose pulmonar, mas sua aplicação em massa permite a prevenção de formas graves da doença. Você sabe como é feito o exame de tuberculose? Existem vários exames, mas o mais comum é a pesquisa de Barr. Fazemos um esfregaço do escarro e isso precisa ser feito dentro de uma câmara de fluxo porque o risco de contaminação é alto. Coramos a lâmina pelo método de Zierne-Elsen. Barr significa bacilo álcool-ácido resistente. Essa bactéria é mais difícil de ser corada porque tem muito lipídio na sua parede celular. Por isso, precisamos aquecer o corante de fucsina fenicada com fogo. Assim, quando descoramos a lâmina com álcool ácido, essas bactérias vão continuar coradas em rosa, facilitando de encontrá-las. Todas as outras estruturas presentes no escarro vão ficar coradas em azul, então fica muito facinho de encontrar as bactérias. Tem que ter muita atenção, porque às vezes só temos um bacilinho. Curiosidade da pesquisa de Barr também pode ser feita para diagnosticar a hanseníase. Eu quase morri quando dei de cara com esse aqui.